Agora aqui na Nova Difusora, o podcast que vai inspirar você. Flávia Salim apresenta podcast Movimento Inspira Mulheres. Boa tarde, Rádio Nova Difusora. Boa tarde, Movimento Inspira Mulheres. Bom, segunda-feira é dia de inspiração e eu estou aqui com duas pessoas que me inspiram muito. Essa pessoa que eu vou falar para vocês agora, eu conheci ela faz poucos dias e eu vi essa mulher fazendo uma apresentação, uma potência. E depois eu vou falar para ela, dizer para vocês o que ela era, o que ela fez como empresa e quem ela é hoje. Mas, a princípio, Thalita Mazzi Guimarães. Fale para nós quem é a Thalita, se apresenta aqui para nós nessa sua biografia linda. É difícil falar um pouco da gente, mas se eu puder dizer algo sobre a Thalita, primeiramente eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa do César há 16 anos, eu tenho duas filhas lindas, a Isabela de 11 anos e a Carolina de 7, e eu me vejo hoje como filha de Deus. Isso é quem eu sou. Agora o que eu faço? Meu Deus, eu faço tanta coisa. Eu sou empresária hoje em dia, de uma fábrica de materiais pedagógicos para matemática, MMP. Sou investidora anjo também, atuo com mentoria de empresários na parte de gestão estratégica das empresas e tenho outros projetos aí que em breve eu já trago aqui num segundo momento para vocês. Ah, gente, olha, vocês viram? Vocês vão daqui a pouco ouvir um pouco mais da história dela, porque eu me encantei o dia que eu vi essa potência. Mas eu também tenho outra convidada aqui que eu conheço há alguns aninhos. Eu não vou falar o tanto, porque hoje ela já disse que eu errei. Mas ela vai falar para vocês depois. Estou aqui com a Adriana Grimaldi. Se apresenta para a audiência, Adri. Oi, tudo bem? Faz 30 anos que a gente se conhece, né, Flávia? Ah, então é 30, gente. Ela falou 40 outro dia. Não é 30 anos. E é uma alegria estar aqui com você hoje. É um prazer, uma alegria e uma inspiração, né? Você me trouxe para cá. Eu sou mãe também, sou mãe de uma menina, uma adolescente de 14 anos. A Manuela. Sou empresária, né? Tenho uma empresa hoje que presta assessoria para pessoas com deficiência física, redução de mobilidade, pais, mães de crianças autistas, síndrome de Down, conseguirem o benefício da isenção de impostos para compra de veículos 0 quilômetro. É isso mesmo. Gente, vocês sabiam que eu e a Adriana, naquela história toda que eu conto para vocês que eu vim de carro, a gente vendeu carro junto. E aí, no meio desse caminho todo, começou essa história de isenção de imposto, que é uns 20 anos atrás. 98, né? Isso. Que a coisa começou a aquecer. E aí, lá na concessionária onde a gente trabalhava junto, eu comecei a fazer a parte da papelada para vender o carro. Eu também tentava, eu também fiz alguns, mas depois eu falei que dava muito trabalho, e aí quem ficou com essa atividade já dentro daquela concessionária foi a Adriana, e ela carregou isso como um projeto e faz isso hoje para muitas pessoas, facilitando esse processo para quem quer comprar um carro com isenção de impostos. E a gente vai falar mais aqui sobre isso e o como ela pode te ajudar e quem tem direito, que às vezes você está aí nos ouvindo, você tem um direito que você não está exercendo de alguma forma. Mas vamos lá. Thalita, vou voltar em você aqui. Essa empresa de materiais pedagógicos, antes de você estar nela, quem era a Thalita? O que a Thalita fazia? A Thalita, ela era uma bancária, eu me formei em estatística e o meu sonho era ser executiva, aquela de terninho, sabe? Então eu não queria empreender e o empreendedorismo ele me ganhou, ele me conquistou. Minha sogra tinha uma fábrica e era essa fábrica, quando a gente fala fábrica, né, na verdade era um cômodo e ela fabricava de uma forma artesanal alguns materiais, tinha um funcionário que era a irmã dela, que ajudava no dia a dia.
E a demanda dela começou a crescer e ela chegou a ficar bem cansada, ela queria aposentar. Ela tem 3 filhos e cada filho, um era médico, estava na França fazendo pós-doutorado. Meu esposo, na época, também era desenvolvedor de software, então não tinha como, né, ele assumir uma empresa pequena, ele tinha um salário bem alto. E aí ela falou assim, bom, a empresa vai morrer, que está há 16 anos comigo, eu vou passar para alguém. E nisso eu engravidei. E nisso que eu engravidei, eu trabalhava em São Paulo e morava no ABC Paulista, eu tinha essa crença que empresário tinha mais tempo. É verdade, mais né? Fácil, né? Então, quer saber, já que eu vou ter filha, eu vou trabalhar em Santo André e ter ela aqui, então eu vou ter mais qualidade de vida, porque, é tão tranquilo ser empresário, né? Hoje em dia, acho que eu vou ganhar mais dinheiro e tal. Ai, gente, que dó. Né? Se eu pudesse olhar pra trás e falar pra Thalita lá de anos atrás, eu ia dar uma gargalhada. Mas eu não sabia até então como realmente era a vida de um empresário. E aí eu caí de paraquedas no empreendedorismo. Eu assumi a empresa da minha sogra. Eu entrei por uma porta, ela acabou saindo por outra. Hoje eu entendo que era um burnout que ela estava. Ela realmente não foi uma intenção dela, mas ela estava exausta e ela acabou saindo. Então, quanto que a empresa faturar? Não sei. Ao longo dos anos eu comprei um imóvel, deu lucro. Mas e o controle? Quem são os fornecedores? Olha na minha agenda telefônica quem são. Assim. E ela saiu. E eu ali com a empresa, com um funcionário que era muito mais velho que eu em idade, em experiência também, então não era respeitada. Era uma menina, uma moleca que chegou ali. Então, ela e o outro que ajudava começavam a rir da gente, de mim, né, no caso. E eu não tinha controle de nada, não entendia como acontecia. Vim, né, da questão do banco de funcionário, e aí eu fui para o Sebrae. Né, que é uma outra chave. Se você ainda não tem todas as habilidades, a gente precisa ir atrás onde tem as habilidades, fazer os cursos. E foi onde eu me vi no Sebrae e eu fiz todos os cursos do Sebrae. Me internei lá no Sebrae. Fiz igual. Fiz todos os cursos. E aí eu comecei a entender, fiz um curso chamado Empretec. E eu ganhei todos os prêmios praticamente daquele curso. Ganhei a melhor empresa. E aí eu entendi que o sucesso, ele estava sobre algo que eu carregava. Eu tenho para mim que Deus, ele não unge métodos, ele unge pessoas. E a partir disso eu percebi que eu podia ter sucesso não importa o que eu fizesse. Se era vendendo uma bala na rua, na esquina, como eu me propus a fazer naquela semana em que eu criei a empresa, ou com material pedagógico. E Sim. eu achava que tudo que dava certo era mérito do que minha sogra tinha feito, e tudo que dava errado era culpa minha. E aí eu entendi que não, que existia um verdadeiro potencial em mim, que eu poderia sim ser alguém na vida. E aí eu saí ali destravada e entendendo que eu não precisaria ser refém de funcionários e que eu poderia sim fazer, né, ter sucesso no que eu me colocasse energia nisso. E aí foi onde teve a grande virada de chave. Onde eu comecei a ser mais protagonista do dia a dia, a fazer algum rompimento que precisava fazer com o funcionário, que eu tinha muito medo. O pequeno empresário tem muito medo de perder um colaborador. E eu tinha, né, esse pavor, porque, meu Deus, a gente fica sobrecarregado no operacional, então, é tudo eu. E se eu não tivesse a pessoa, é como se fosse o fim do mundo. E como se a pessoa carregasse a identidade do negócio, como se mudasse uma pessoa, você fosse ficar manco, não fosse conseguir dar andamento, né? E nisso a gente retrai o crescimento da nossa empresa, colocando na mão de outra pessoa que não nós mesmos esse crescimento. E hoje isso é muito claro para mim. Então, passou o tempo, eu entendi isso. E aí eu demiti quem precisava ser demitido. Eu contratei outras pessoas ali para me ajudar na jornada. E foi onde eu comecei a crescer. Aí me veio a questão de mudar para um galpão mesmo, porque era uma casa adaptada. E aí todo mundo falou que eu era louca. Você é louca? Como que você vai fazer isso? Não vai dar conta. Então, na jornada, a gente vai ouvir muito que nós somos loucas. Muito. Então, é verdade. Se você escutou que você é louca, parabéns. Você está no caminho certo. Porque Deus deu a visão para você e não para outra pessoa. Então, acredita naquilo que tem algo no seu coração e vai para cima. Então, se chamam de louca, tá tudo bem. Você sabe que eu costumo dizer uma coisa que é assim, ó. Quando você deu certo, você é visionária. É um gênio. É um gênio. Agora, quando você está fazendo o processo, você é louca. É isso. Então, assim, amigos, parentes, colaboradores, dizendo que você é louca durante o processo. E eu escuto isso até hoje, viu? Agora, quando deu certo, você é visionária. Então, esse é um processo que eu acredito
que os homens podem até ouvir, mas as mulheres ouvem com muito, muito mais frequência, que uma empresária arrojada é louca. Agora ela deu certo, ela é visionária. É exatamente isso. E nisso, eu acabei mudando de galpão e foi onde eu consegui colocar um pouco da minha cara e do meu DNA na empresa. E por muitos anos a gente teve uma empresa 100% feminina. E depois de 2 anos e meio, o meu marido pediu demissão depois de mais de 10 anos da empresa em que eles trabalhavam. E ele veio se, né, compor comigo o time e me ajudar. Então, geralmente, nas histórias que a gente escuta de empreendedorismo, o homem tem a empresa e a mulher vai lá para ajudar no financeiro. Esse é 90% dos casos que a gente escuta. E no meu caso, não. A empresa era da minha sogra, não era da minha família, assim, né, do primeiro instância, era do meu marido. E quem assumiu fui eu. E depois de alguns anos que o meu esposo veio. Então, já estava sobre o meu comando, sobre os meus processos. Não tinha uma linha escrita de processos. E eu escrevi tudo, documentei tudo, fiz todo o Excel. Então, quando eu vi o meu marido entrando na operação e eu era a que mandava, foi um desafio muito grande. Ah, isso é muito bom você falar. Pera aí que eu quero que você conte um pouco mais dessa história em detalhes. Porque tudo que você falou aqui até agora, eu acho que faz todo sentido. Quando a gente começa a empreender, a mulher tem a doce ilusão, e eu acredito que isso também já tenha se desmistificado, de que ela vai ter mais tempo. Porque quando eu comecei a empreender, eu entendi isso. E, de repente, eu me vi com dona de um salão de beleza grande, você lembra disso? Trabalhando 3 vezes mais, não tendo tempo, às vezes, nem de buscar um filho na escola. É desse jeito. E muito dependente dos colaboradores, muito dependente dos colaboradores. Até que eu comecei a estudar, fiz um trajeto de Empretec, depois autoconhecimento, muitos cursos no Sebrae. Aí eu virei e falei assim, não, isso não pode ser dessa forma. Eu sou a dona do negócio. Exatamente. Exatamente como você falou. Sim, foram desafios que uma coisa é você ter um colaborador que vem de fora, outra coisa é o seu marido. Né, que dorme ali com você, que se você briga com seu sócio no trabalho, como que você vai fazer em casa depois, né? Então, nós nos vimos em alguns desafios, porque o que acontece? Na empresa, a gente liderava pessoas. Na igreja na qual nós frequentávamos, nós liderávamos pessoas. Em tudo que eu fazia, eu liderava pessoas. Chegava em casa, o que eu queria fazer? Liderar ele. E aí ele olhava para mim e falava assim, mas eu não sou seu funcionário. E aí a gente precisou entender e eu ajustar alguns papéis, me colocar, né, na minha posição ali de que eu precisava passar mais algumas demandas para ele. Eu tinha ciúmes porque era meu. Olha que bacana que você está falando. Você está abrindo o coração aqui. Sim. Porque realmente é um desafio. Eu acho que empreender, ter sócio, quando o sócio é um marido. Sim. E aí isso, né? Você liderando todo mundo, chegava em casa... E ninguém tem, às vezes, coragem de falar isso, mas hoje eu posso dizer com muita alegria que eu passei pelo processo de me tornar. Então, em algum momento, eu precisava me afirmar no que eu fazia ou nas minhas habilidades. Ou né, eu sou. Hoje, eu já entendi quem eu sou em Deus e eu já não me afirmo mais por aquilo que eu faço. Hoje eu já entendi o meu real valor. Então, alguns ciúmes, alguns comportamentos em que eu tinha para me afirmar, eu já sei que eu não preciso ter mais hoje. Que eu quero mais é que as outras pessoas desenvolvam e vão muito além de mim. Porque eu já entendi o meu papel. Então, eu não preciso disputar com mais ninguém. E eu cheguei a disputar com o meu marido. Isso foi prejudicial para mim. E aí, quando eu percebi isso no casamento, na relação... Eu comecei a reajustar alguns papéis, começamos a dividir as funções. Então, olha, até aqui eu entro, até aqui você entra. Então, aí eu fiquei com comercial, marketing financeiro. Ele ficou com pedagógico, produção em outro setor. E aí, realmente melhorou muita coisa no nosso relacionamento. Definição de papéis, né? Exatamente. Quando você definiu os papéis dentro da empresa, você também entendeu o seu papel dentro de casa. Exatamente. Aí eu já sabia que se ele falasse que ele não era meu funcionário, o negócio estava feio. E que eu tinha realmente que colocar no meu lugar para que eu tivesse harmonia. Eu sempre tive um bom casamento, são 16 anos bem vividos, mas a gente não pode realmente romantizar. Quando você trabalha com o seu marido, existe sim, você quebra pau. A questão não é que você nunca vai brigar, a questão é qual maturidade que você vai ter para aprender a brigar.
Então, a gente Quais precisa brigas você vai aprender a escolher, brigar. né? Exatamente. Então, vai discutir? Vai. Mas onde está o perdão? Onde está a definição dos papéis? E aí, sim. Aí, a partir daí, a gente consegue levar e manter, né, tanto um bom casamento quanto um bom relacionamento na empresa. Não é que não vai ter divergência de pensamento, porque tem esses quebra-pau nesse sentido. Mas a questão é como que a gente lida com essa divergência sem levar depois para esse lado pessoal, a ponto de estragar o casamento e a gente ter um problema maior com isso. Perfeito. É bem isso mesmo. Adriana Grimaldi, conta aqui para nós a questão da isenção de impostos. No seu caso, você trabalha com isenção para compra de carro. Isso. E agora, em 2024, vou começar também com o imposto de renda. Tá? Então, quem tem direito, né? Vou fazer um briefing aqui. Briefing. Pessoas com deficiência física e redução de mobilidade, que é alguma patologia que te causa uma redução de mobilidade, uma dificuldade para dirigir, principalmente. Ou pessoas idosas que aí já não têm quase muita mobilidade, que precisa ser tratado, precisa ir e vir. Então, o tutor ou o curador dessa eu ia pessoa perguntar disso mesmo. pode ser responsável pela direção, né, ser o condutor principal do veículo e a pessoa adquirir um veículo no nome dela com isenção. Então, vamos lá. Quero fazer uma pergunta. De repente, eu tenho uma pessoa deficiente na minha família, mas que ela não se interessa em dirigir. Mas eu posso tirar um carro no nome dessa pessoa? É assim que funciona? Ou é no meu nome, com os direitos da pessoa, porque eu cuido da pessoa? Explica Na verdade, isso o melhor. benefício é para a pessoa que tem a deficiência. Tá. Né? É que tem pessoas que têm uma deficiência e não podem dirigir, mas elas precisam ser transportadas, né? Elas precisam ir e vir para um tratamento, para uma escola, enfim, para o médico, para a fisioterapia. Então, depende do problema da pessoa. Mas quem é o beneficiário é sempre a pessoa que tem a redução de mobilidade. Então, se você tem uma redução de mobilidade, você dirige, você vai ter que alterar a sua CNH, fazer todo um processo de mudança da CNH para você ter o benefício em seu nome. E você ajuda nesse processo, desde a mudança da CNH, Desde a mudança da CNH. até o processo com a Receita Federal, Secretaria da Fazenda, Prefeitura. Eu faço o processo do comecinho até o final, desde a avaliação do laudo médico do meu cliente. Meu cliente fala, eu tenho uma hérnia de disco lombar, uma cervical, e eu não sinto mais tanta força na minha perna por conta disso. Me manda o relatório médico, eu vou fazer a avaliação junto ao perito do Detran, e aí confirmar que ele está enquadrado, e a gente começa todo o processo de mudança de CNH. Adriana, eu acho que você já tem um cliente, hein? Eu vou passar a minha mãe para você. Olha aí, tá vendo? Ela tá nesse perfil aí. É isso mesmo. Então, e tem muita gente que não sabe que tem o direito, né? Meu papel também é divulgar, né? Então, essa fala mais. informação. Quem são as pessoas que têm o direito? Pais e mães de crianças autistas, síndrome de Down, paralisia cerebral, microencefalia. Então, Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Que acho que tem a ver. A minha mãe, ela cuida do meu padrasto, que ele teve um AVC, e hoje ele fica numa... Além de ela ter problema na coluna, o meu padrasto tem um AVC que ele usa fralda, não anda, não fala, e ela tem esse problema de mobilidade, às vezes até de estacionar nos lugares, enfim, tem toda essa questão. Nesse caso, entra? Entra. Que ela é a cuidadora dele nessa situação. Entra, mas o benefício vai ser sempre em nome dele. Tá. Quando a gente fala de um adulto, eu vou só voltar um pouquinho à questão do pai, mãe... e tutor. E tutor. Quando é menor de idade, quem é representante legal é pai e mãe. Tá? Então, o veículo sai em nome da criança, quando a gente fala de veículo zero, tá? O veículo sai em nome da criança e o condutor principal é o representante legal. É cônjuge, nesse caso, que está impotente, que fala não sei, já não entra, então.
Não, entra, mas a compra vai ser feita em nome dele. Entendi. E ela como a condutora principal, tá? Então, quando a pessoa não tem condições de dirigir e tem alguma deficiência mental, ela precisa ter um curador, que aí é aquela curatela que você faz na justiça, maior de idade tem que ter o curador, tá? Então, são muitos casos específicos. Cada patologia tem o seu direcionamento para o processo. E esse processo até de entender, por exemplo, eu tenho uma dúvida. Minha mãe tem deficiência por paralisia infantil. Ela não dirige, mas e se eu quisesse ter um carro que eu pudesse fazer o transporte dela? Eu conheço a mãe, né? É. Então, conhecendo ela e já sabendo como que é a mobilidade dela, Flávia, a CNH teria que ser... ela teria que mudar a CNH. Ela teria que ser a condutora. E se ela não quer conduzir, então ela não tem esse direito? Então, ela não tira o benefício. Ah, entendi. Tá vendo como são casos Porque e casos? ela é capaz de dirigir. Ela tem uma deficiência, mas ela é capaz de dirigir. Então, o veículo ele vai ter um condutor autorizado a partir do momento que a pessoa não tem capacidade para dirigir. Olha, esse assunto dá para a gente explorar muito, porque você falou agora de imposto de renda também. Imposto de renda também. E o que seria o desconto do imposto de renda? O imposto de renda aí é para patologias mais graves. Então, Tá. quando a pessoa se aposenta por conta daquela patologia. Que é o caso do meu padrasto, que eu dei o exemplo agora. Então, ele já tem o direito à isenção de imposto de renda. Se ele paga imposto de renda, a gente já tem mais um cliente. Olá. Mas isso é muito interessante, gente. A gente está falando sobre esse assunto, que não é um assunto delicado, mas não é um assunto agradável, mas é um assunto delicado, que eu acho que vale a questão. Então, a pessoa tem uma dúvida, ela já pode perguntar para você, que de repente você entre em contato e você já dá uma orientação. Vamos fazer esse passo ou não esse passo. Eu coloquei a questão da minha mãe aqui em pauta porque eu imaginava que poderia. A minha sogra tirou também de deficiente, porque ela estava com algum problema quando ela estava viva, de quadril também, um problemão de quadril, que ela teve que pôr prótese. Então, se uma pessoa, ela é mais nova, mas ela pôs uma prótese de quadril, ela pode? Pode. Artrose, por exemplo. Artrose você tem grau 2, grau 3, condromalácia, todas essas patologias entram. Então, se eu for falar de cada patologia aqui, a gente vai ficar até amanhã. Lá na Vita, qual que é a minha intenção da empresa? E como eu tenho trabalhado esses últimos 4 anos? Eu cuido de cada caso de uma forma diferente. Uhum. Não é de uma muito forma personalizado. É muito personalizado. Então, quando o cliente entra em contato comigo, a primeira coisa que eu falo, primeiro passo, eu preciso de um relatório médico seu. Eu preciso ter a visão. É uma criança autista. Tá, eu ligo, né? Aí não dá nem para a gente conversar por WhatsApp. Aí eu ligo para o pai e para a mãe e falo, me fala um pouquinho do seu filho, qual que é o nível de suporte do autismo, ele se comunica, ele vai para a escola, então cada caso vai ter um direcionamento diferente para a gente conseguir a isenção. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você, na verdade eu quero dar um spoiler seu, até para a gente pegar a opinião da Thalita, que é empresária, tem muitos funcionários. Fala para ela do seu próximo projeto para ver o que ela acha. O meu projeto é montar um treinamento, um mini treinamento, para ensinar as pessoas a lidarem melhor ou saberem atender a pessoa com deficiência física ou necessidades especiais. E aí, quando a gente fala nesse assunto, aí a gente tem que ir para casos de deficiência mais severos, né? Então, a gente teve aquele exemplo que pipocou na internet da menina da Riachuelo, da mãe que gritava e a menina fez um comentário. No fim, ali naquela situação,
nenhuma das duas estavam erradas. Nem a mãe, que ficou nervosa, porque achou que a menina da Riachuelo falou que era uma bomba, mas a bomba, na verdade, ela não estava falando do filho, que era autista, porque vocês Não lembram cheguei da a ver essa história? situação, não. A mãe estava com o filho autista, com o cordãozinho de girassol, que identifica, né, que a criança é autista, pedindo um atendimento preferencial. E a loja cheia, uma das meninas do caixa virou para outra vendedora e falou assim, não me passa mais essas bombas. A mãe ali, aguardando para ser atendida no preferencial, entendeu que o bomba era para ela, ou para o filho dela. E se doeu, e aí virou um escândalo, foi filmado, e virou uma história enorme. A bomba, na verdade, a menina se defendeu, dizendo que a bomba era a questão de pagamento no cartão. Se você pagar com um cartão X, ela não pontuava na meta da empresa. E ficou aquela discussão, foi para a mídia social, a menina foi mandada embora e a mãe saiu de lá desgostosa, porque achou que o atendimento a questão era direto com o filho dela. Então, por que eu acho que nenhum dos dois lados estão errados? A mãe é uma situação que ela deve passar todos os dias. Eu sou irmã de sou irmã gêmea. Minha irmã gêmea tem paralisia cerebral, ela é cadeirante, então ela é uma pessoinha que, quando a gente chega, chama atenção, né? E quando a gente vive isso, a gente está acostumado. São situações todos os dias você passa pelas mesmas situações. Sua empresa nasceu a partir dessa dor, então? Sim, mais ou menos, foi por aí. Eu acho que não. Eu acho que foi pela necessidade do trabalho, assim, eu falo porque a gente vivia junto, né? E aí, a partir daí, você entendeu mais essa dor, porque até você na época, depois pegou um carro mais facilitado para tua mãe, por conta que a tua mãe era a tutora da sua irmã. Sim. Ali foi assim, o trabalho trouxe essa possibilidade, e aí, agora, o que nasce a partir dessa dor, vê se faz sentido, Dri, é essa história dela querer levar um treinamento para as empresas de como tratar os PCDs. Por quê? Porque ela vive essa dor diretamente, de, às vezes, não ter pessoas do lado de cá qualificadas para tratar o PCD. E aí, o que acontece? Provavelmente, essa empresa, que ela deu o exemplo agora, sofreu um processo, cai na mídia, fica bem descredibilizada, fica com a imagem negativa, e, de repente, eu tenho ali um negócio em que eu posso ensinar os meus colaboradores a forma certa de tratar o PCD. O que você acha disso? Vamos lá. Vou ser bem sincera, tá bom? Que eu penso? Pensando numa questão de monetização para você escalar esse negócio, eu acho que você vai precisar determinar bem o público e o tipo de empresa que você vai precisar atuar, aonde essa questão do PCD seja uma dor forte. Por quê? Ainda nós temos um percentual muito baixo de pessoas que estão nessas condições. Então, dificilmente eu vejo hoje como empresária, se não for uma lei específica que te obriga, alguém indo e fazendo investimento para ter um treinamento como esse. De livre e espontânea vontade. Sendo bem sincera, tá? Então, eu não vejo isso como uma super possibilidade, mas tem alguns clientes que faz sim sentido, e o que você poderia fazer é se associar a empresas que trabalham na questão de acessibilidade, empresas que trabalham com sinalização, com comunicação, tudo relacionado a esse ecossistema, e você oferecer mentorias e associação de treinamento para eles, de como eles replicarem essa boa prática onde eles forem, você ser um ponto de contato e uma assessora e uma consultora, treinando as pessoas desse ecossistema. Então, a partir daí, vão vir mais clientes, você pode, no segundo momento, entrar com produtos digitais e ser uma especialista
da sua área como um todo no que tange à acessibilidade, mas no ecossistema e não na questão para fora. Na questão para fora é escolher algumas empresas específicas que você já entenda que sejam alvos, Sim. como você deu esse exemplo da Riachuelo de situações como essas, e aí sim ir para cima. Mas eu creio que para monetizar legal e outra, você ser a referência, daria para fazer uma estratégia muito legal no seu ecossistema. É um público mais pré-definido, né? Sempre tem que ter um público-alvo e você definir ali quem são os seus... O seu cliente, mas o que ela está falando faz sentido nessa questão de escalar, de você ter parcerias onde você possa escalar e ter um produto ali muito bem definido. Mas por exemplo, eu ainda acho até que tem que tomar muito cuidado, porque dependendo das parcerias que você fizer, pode plagiar o seu produto. Por exemplo, uma metodologia com o seu nome, onde você vai fazer um trabalho específico com psicopedagogas. Então, aí, nesse caso, você vai trabalhar com reabilitação. Então, vai ter empresas de fisioterapia que precisam do seu trabalho como consultora específica nessa área. Não pelo atendimento que ele vai dar, mas pelo conhecimento que você vai oferecer, e eles vão fazer uma parceria de via de mão dupla contigo. Então, seja reabilitação, seja uma psicopedagoga, seja, por exemplo, casas de material cirúrgico, que vai ter cadeira de rodas, que vai ter muleta. Então, tem pontos específicos de contato que você pode se relacionar e tanto indicar e ter um pool que você ajuda essa pessoa, inclusive esses clientes, com boas indicações, para que eles façam também boas compras, e às vezes até a partir daí, alguma comissão a partir daí, e da mesma forma essas outras empresas indiquem você. Então, você acaba tendo uma remuneração bilateral, uma reciprocidade, escala mais, e talvez seja um ponto mais interessante para você monetizar. Faz todo sentido. Faz todo sentido, né? Qual que é a margem de desconto geral num carro que a pessoa vai comprar? Qual que é o percentual hoje? Quando a gente fala de carro zero, está em torno de 23% a 25%. Isso com o IPVA? IPI na compra do carro. Tá. Aí o IPVA é um imposto que vence todo ano. O IPVA a gente pode pedir tanto num veículo usado quanto num veículo zero. E no veículo usado não tem essas isenções de imposto? Não, porque ele já foi recolhido. Já foi recolhido. O IPI e o ICMS ele é recolhido no faturamento, no veículo 0 quilômetro. E no usado, se eu for comprar um carro, se a pessoa tem o direito à isenção e ela for comprar um carro usado, ela consegue o IPVA? Ela consegue. Então, ela compra o carro. Comprou esse ano, 2023, a gente pede em 2023 para valer no ano seguinte. Comprou ano que vem, não é que ano que vem, começo do ano que vem, não vou pagar IPVA, não. Vai comprar no ano de 2024, no início, nós vamos pedir para valer a partir do ano de 2025. Para carro usado é sempre no ano seguinte. E aí fica isento do IPVA até vender o carro. Vender o carro tem que fazer para o carro novo. Tem que fazer todo o processo de novo. E é uma aprovação. Passa por uma aprovação. Passa por uma análise do fiscal, da Receita Federal e da Secretaria da Fazenda. Perfeito. Thalita, dos papéis que você exerce, esposa, mãe, empresária, líder da igreja, mulher, amiga, qual que é o mais desafiador? Mãe. Mãe? Quantos anos tem suas filhas? Eu tenho uma de 7, eu tenho uma de 11. A empresa, ela consome bastante. Ela é um grande desafio associado com a visão, e ela é onde consome mais o tempo e a energia. Mas a empresa, muitas vezes, a gente consome essa energia, mas eu sei o que precisa fazer para dar certo. Eu estou buscando as pessoas, a conexão e o como. Mas a visão do que fazer eu tenho. Agora, já com as pessoinhas, já com as filhas, né, que são seres tão únicos, eu me vejo ainda em muitos desafios com ela. Que às vezes eu acho que vai dar certo uma coisa e não dá. Acho que é para obedecer uma coisa e não obedece. Às vezes me acho a melhor mãe do mundo. Às vezes sempre quero chorar achando que eu sou uma péssima mãe porque eu não dei atenção que eu deveria dar na conciliação dos papéis. Então, hoje eu vejo que ainda é o meu lugar de maior desafio. É realmente conciliar essa vida tão corrida, as viagens, os inúmeros compromissos, e ainda ser uma mãe presente e não perder o coração das minhas filhas em tantas demandas que eu tenho. Perfeito. E você, Dri, qual que é o seu maior desafio?
Ser mãe também. Quando ela falou, o ser mãe eu falo que é um joguinho de videogame, né? Vai passando a fase, vai ficando mais difícil. Vai passando, a minha tá com 14. Minha vai fazer 12 mês que vem. Socorro, Deus. Minha tá com 14, é boazinha, manuzinha, mas é uma idade desafiadora, né? Agora adolescência, exige muita conversa, né? Desapego. Isso mesmo. Esse é o maior desafio. Beleza. Vocês sabem que esse movimento Inspira Mulheres tem um clube, Thalita. Não sei se eu cheguei a comentar com você. E eu quero que você veja o propósito, porque nós somos um clube também de mulheres empreendedoras e empresárias que estamos juntas para ajudar mais mulheres a crescerem, para ajudar mulheres a fazer negócio. Então, dentro do movimento Inspira Mulheres, que nasceu dentro do meu coração, com a ideia de ajudar mulheres, a inspirar mulheres e a empoderar mais e mais mulheres, eu fiz um clube de network esse ano, que a gente está chegando aí numa marca incrível de fechamentos em 10 meses, só entre mulheres. E eu queria mostrar para vocês aqui nesse vídeo qual o propósito desse clube. Opa! Eu sou Flávia Salim, sou mãe, sou empresária e sou idealizadora do movimento Inspira Mulheres. O movimento Inspira Mulheres nasceu da vontade de conectar as mulheres, da vontade de desmistificar, de tirar a competitividade entre as mulheres e levar mais sororidade. Entender que uma pode inspirar a outra e se ajudar mais, porque juntas nós somos melhores, nós somos mais fortes. O movimento Inspira Mulheres tem 4 anos, nasceu um pouco antes da pandemia. Olha, são várias histórias de transformação através do movimento Inspira Mulheres. Eu vejo assim que muitas mulheres têm entendido que elas são mais fortes, que elas podem mais, que elas estão acreditando mais na sua capacidade e no seu poder de realização. Seria injusto colocar isso numa única história. Olha, eu acho que o movimento Inspira Mulheres foi mágico na pandemia. Ele foi muito importante para mim, mas na pandemia, especialmente para muitas mulheres. Nós tocamos em assuntos que nem eram tão tratados, como a violência doméstica. E essa época a gente viu que a violência cresceu e foi tratado muito abertamente no movimento Inspira Mulheres, e muitas mulheres começaram a entender melhor esse cenário. O movimento veio apoiando muitas mulheres e chegou um momento que foi pedido que se tornasse um movimento que apoiasse também empreendedoras. Então, hoje, o movimento Inspira Mulheres também é o Clube Movimento, que é um clube de negócios, network e apoio entre as mulheres. Apesar do movimento ter 4 anos, o clube só tem 6 meses e já gerou quase 500 mil em negócios fechados entre mulheres. Sim, tenho a ideia de fazer esse movimento crescer em outras regiões, sim, porque tem dado tão certo aqui em São Paulo e com certeza pode dar certo em outras regiões também. Você pode acessar o nosso Instagram e lá você vai ter acesso a todos os nossos eventos, conteúdos e informações sobre o movimento e sobre o Clube Movimento. Com toda certeza, juntas nós somos mais fortes, mas especialmente somos melhores. E você pode ajudar outras mulheres na sua região e em todo o Brasil a se desenvolver, a ser a melhor versão dela todos os dias.
ano que vem nós vamos ter, eu estava mostrando aqui para elas o vídeo, mas também quero falar que para o ano que vem nós vamos ter regionais. Então vão ser encontros em regiões. E aí, como vou fazer o grande, que daí junto todas as regiões, uma vez a cada 2 meses, e aí no outro mês subsequente vai ter Alphaville, Osasco, o clube vai ter as regionais, Zona Sul, porque daí fica mais fácil das pessoas se relacionarem, participarem dos encontros, porque como eu faço muito em São Paulo, aí as pessoas aqui de Osasco e Alphaville às vezes não conseguem ir. Então a gente faz assim para depois bimestralmente fazer geral, todo mundo, porque os negócios não precisam ser regionalizados e depois esses gerais vão passar para trimestrais. Legal. Porque é uma forma de você ter o seu grupo aqui, vamos supor, Osasco, um grupo de 50 mulheres, mas quando junta são 200, 300, e as possibilidades de negócios vão crescendo, né? Quando a gente tem essa chance de... Porque tem grupos que ficam assim, é uma fotógrafa só, é uma mentora só, é uma vendedora de joia só, e aí isso vai ficando muito limitado, porque eu acredito também que tudo tem que ter um pouco de empatia e simpatia. De repente a pessoa gosta da mentora Thalita, não gosta da mentora Flávia, ou prefere essa linguagem, prefere a outra, e assim por diante. E nem todos os grupos vão ter uma pessoa que vai fazer licença. É licença que fala? Isenção. Que vai fazer a isenção de impostos. E aí fica muito mais bacana que você participe de um grupo onde você pode ser apresentada para todo mundo. Vocês sabem que esse é um podcast que eu vou também fazer umas perguntinhas diferentes aqui. Eu tenho uma caixinha de perguntas de autoconhecimento. E eu vou pedir para você tirar uma, Thalita. Pergunta e resposta. Qual a sua pergunta? Meu Deus, que eu não sei se eu sei responder. Você tem medo de quê? E de quem? Boa pergunta essa aqui, hein? Você tem medo de quê e de quem? Eu tenho medo de chegar no final da minha vida e eu ter vivido uma vida sem propósito. Eu tenho medo de olhar para trás e ver que eu não cumpri aquilo que eu fui chamada para fazer. Eu acho que não vai ter maior frustração de que eu falar, uau, será que... A minha pergunta que eu faço todo dia, que às vezes pode me gerar esse medo, é: Deus, eu estou fazendo realmente aquilo que o Senhor me chamou para fazer? E às vezes eu acho que eu tô no caminho certo. Às vezes vai ter dias normais, dias comuns, que eu vou falar, eu podia estar fazendo mais. Então eu tenho muito medo de chegar no fim da vida e Deus me falar, filha, eu tinha programado muito mais para você e você não fez tudo aquilo que você tinha. E eu quero chegar no fim da minha carreira, né? E eu vi, assim, que realmente eu fiz o que Deus tinha de propósito para você. Nem a mais e nem a menos. Eu tenho medo disso. Perfeito. É atingir o seu objetivo, o seu propósito. Hoje eu estava conversando de manhã com a minha terapeuta e ela ainda falou isso. Não adianta você, às vezes, planejar ou idealizar algo para outras pessoas, pensar que as pessoas vão fazer igual, porque esse é o seu chamado. Exato. No seu chamado, só você sabe o quanto você deve persistir, só você tem a visão. Não, a visão não é de todos. E eu vejo, às vezes, muitas pessoas vivendo, pagando boleto, mas sem esse sentido de propósito, sabe? Nesse sentido de fazer algo por alguém, de fazer algo maior, de exercer a nossa vocação para algo maior, por pessoas mesmo. E às vezes você acaba numa vida e você não deixa legado nenhum. Você vai embora e em pouco tempo ninguém mais sabe quem é você. Então eu tenho esse medo, eu quero deixar legado, eu quero ser lembrada nas próximas gerações, eu quero usar todo o potencial que Deus me deu a favor de algo maior. E eu tenho, às vezes, medo de não conseguir dar conta, porque projetos grandiosos, eles são maiores que nós. Então, às vezes, eu estou fazendo projetos tão grandiosos, eu falo, Deus, mas isso é tão maior que eu.
E aí, muitas vezes, me dá um desespero, mas às vezes eu olho e falo, bom, enquanto eu estou fazendo projetos que são maiores que eu, não sou eu 100% que está no comando, é ele. Então, eu acho que eu estou no caminho certo. E aí, eu me paro de desespero, sabe aquilo? Vou, olho, agradeço, dou uma surtada e continuo. Hoje, de novo, essa pessoa também falou para mim, é grande, é imenso o seu propósito, mas não tenha medo, porque a visão é sua, o propósito é seu e só você sabe o legado que você tem que deixar. E por muitas vezes a gente vai de novo, as pessoas não vão entender. Nem todo mundo precisa entender o que você está fazendo, como você está fazendo. Por diversas vezes, as pessoas vão dizer, poderia ser menos, ou você está querendo se aparecer, ou seja o que for. Mas tem a ver com você e com o seu chamado, com o seu propósito, com o seu legado, com o seu combinado ali com Deus, né? E como diz a nossa mãe, nós não somos todo mundo. Exatamente. Então, Sua perguntinha aí, como a gente também diz para os nossos filhos agora, né? Que é a coisa de repetir. Quando tem que esperar na fila por muito tempo, como reage? Essa pergunta saiu outro dia aqui também para uma pessoa. Como você reage quando você tem que esperar na fila por muito tempo? A gente está aqui para evoluir, né? Se você me perguntasse isso há uns 10 anos atrás, eu ficava extremamente impaciente. Hoje não. Hoje eu busco o que fazer, ou eu fico observando as pessoas, eu gosto de observar. Mas eu não me irrito, porque tudo tem o tempo, né? A gente vai aprendendo que alguma coisa me atrasou ali aquele dia, é porque tinha que era ser. para ser. E não me estresso mais, não. Eu pego uma fila tranquilo. Se eu puder evitar, eu evito, né? Claro. Até porque a gente tem que... Mas se for inevitável... Não precisa furar a fila, não né? Precisa, não precisa furar a fila, não. porque a coisa mais desagradável que tem é quando a gente vê pessoas furando fila. Como você acha? O que você acha quando você está numa fila ali bonitinha? Porque todo mundo na vida, em algum momento, tem que pegar fila. E você vê pessoas furando fila. Nem estava no nosso escopo essa pergunta, mas me veio agora. Eu olho que a pessoa não entendeu o básico de cidadania e ela quer dar o jeitinho brasileiro para tudo. E a consequência é os resultados que ela tem na vida. Então, às vezes, eu até acabo tendo uma empatia, porque eu falo, gente, no nível de consciência que essa pessoa está tendo, é o máximo que ela consegue fazer hoje com esse entendimento. Claro que eu fico chateado, mas eu olho e falo... É igual quem quer... a história. Eu discutir com alguém que quer dar o jeitinho brasileiro, ela vai replicar isso para a vida dela, para os resultados que ela tem. É igual quem quer levar vantagem em tudo, né? Se alguém vem negociar com você ou com você, mas fica assim para você, mas o seu tá caro, eu achei o outro mais barato. Isso também é desnecessário, né, gente? É depreciar o trabalho do outro, né? Colocar preço. Uma coisa é a negociação, uma coisa é você ter uma métrica de comparação para você negociar. E a negociação, ela é saudável, desde que a gente, nas réplicas, a gente consiga mostrar o nosso valor e a nossa singularidade. Porque o mercado está aí, o mercado ele é acirrado, sim, e a gente precisa entender isso de uma forma muito clara para a gente se diferenciar. Porque por isso que eu falo, gente, isso ninguém fala em podcast. Mas as pessoas romantizam o empreendedorismo, porque na realidade isso vai acontecer. E as pessoas vão comparar o nosso preço. Às vezes ela não vai falar para você, mas ela vai fazer. Então o que eu preciso ter é esse preparo das quebras das objeções para que ela entenda primeiro o meu valor. Aí sim ela não vai discutir o preço comigo. Mas eu preciso de alguma forma dar esses atrativos para que a gente não passe por essa situação. Mas fulano está mais barato. Mas você está comparando um Fusca com uma Porsche. Isso Vamos aí, trazer Fusca com Fusca ou Porsche com Entendeu Porsche? o valor. Aí eu Pronto. me garanto, se a gente trazer no mesmo patamar. Então, a gente vai tentando quebrar essas objeções. Você sabe que uma das coisas que eu aprendi no empreendedorismo, assim, e para mim foi muito dolorido, foi que eu ficava muito sozinha. Mesmo enquanto eu tinha ali colaboradores, porque tem dores que você não pode dividir com o seu colaborador, tem dúvidas que você não pode dividir com o seu colaborador, e a partir daí foi quando eu falei, vou criar o Clube Movimento,
que esse clube que a gente está aí há mais de 10 meses, e que mulheres estão fazendo negócios incríveis, nós todas juntas, e o propósito do clube é se ajudar. E agora, a partir de janeiro, vai ser ampliado para o interior, para outras cidades. E você, mulher, presta atenção nesse vídeo, que você vai poder ver que você pode ser aí uma presidente, uma diretora de uma regional na sua cidade. Já pensou nisso? Sou Flávia Salim, sou empresária e idealizadora do movimento Inspira Mulheres. Se você ainda não conhece o movimento Inspira Mulheres, eu te convido a ir no Instagram, colocar @Movimento Inspira Mulheres e seguir a nossa página. O movimento surgiu da ideia de unir mulheres com o propósito da sororidade, do famoso juntas somos mais fortes, mas juntas somos melhores, juntas podemos somar. E é por isso que eu estou aqui hoje, para te fazer um convite, vir fazer parte do Clube Movimento, que tem, entre tantos benefícios, eu vou te falar 3. Conexões verdadeiras, network com resultados e desenvolvimento pessoal e profissional. Quer saber mais? Clica aqui e vem para o Clube Movimento. Ah, gente, então Muito é bom, isso, hein? né? É a possibilidade Adorei. de todo mundo fazer isso na sua região e abrir possibilidade para outras mulheres também. Vocês sabem que esse podcast tem um problema, né? Que ele acaba rápido. Vocês viram como voa? Vocês chegam aqui e falam, é 1 hora, aí depois você vê que já está acabando. Mas esse podcast aqui quer receber de novo vocês duas, porque eu acho que a gente tem muito para falar. E a Thalita já me deu um spoiler no inbox aqui, no fechadinho, do que ela tem de propósito para o futuro. E eu acho que ela pode vir fazer parte do clube para poder mostrar tudo isso para nós todas. Você não acha, Adri? Eu acho. Ó, Abril mas de 24, hein? Abril de 24. Abril, adoro esse mês. E o março do ano que vem, o movimento faz 5 anos, mas eu te convido a vir fazer parte para você conhecer tudo isso. Você vai ver que existe um propósito muito lindo, você que fala isso, de propósito, de legado, tá tudo muito embutido nessa ideia. Legal. Mas quero dizer para vocês, meninas, que esse podcast aqui tem pessoas, tem empresas que apoiam e eu quero honrá-los agora, porque a gente tem que honrar e quero agradecer aos meus patrocinadores. O MyBank, gente, é um banco que trabalha com pequenos empreendedores, é muito, muito bom. A Moleiro Oftalmologia, no centro de Osasco, eles são incríveis. A Biup Turismo, que cuida de todas as minhas viagens. A FR Fonseca, são uns advogados bem práticos e ótimos. E a PicMove, que faz todos os vídeos do movimento Inspira Mulheres. A Sanché Belezaria, que está aqui na Campesina, em Osasco. E o movimento Inspira Mulheres, que está pronto para te receber. Pode chamar nesse telefone que você está vendo aí na tela, 91-430-10, e vem fazer parte de tudo isso, porque você vai amar fazer parte desse movimento que inspira mulheres. Bom, quero que vocês deixem agora a rede social, a mensagem de vocês para as nossas ouvintes, porque o ano está começando e eu acho que todo mundo merece ouvir algo importante dessas duas empresárias. Bom, se eu vou falar das redes sociais, então ó, me siga lá no Instagram, @ThalitaMazzi, M-A-Z-Z-I. A minha empresa é a mmp.materiais pedagógicos. Vocês vão ver as soluções de matemática, tudo que vocês imaginarem na área educacional para matemática nós temos. E se tem algum recado que eu posso deixar para você, empreendedora, que esteve conosco até o final, é que a empresa, ela nunca é maior do que o desenvolvimento interno do líder. Então, se proponha nessa jornada de desenvolvimento. Enquanto você cresce, quando a sua mentalidade cresce, a consequência é que a sua empresa cresça. E não o contrário. Eu quero ter uma empresa grande e a partir daí eu me desenvolvo. Não. A partir do seu desenvolvimento, da sua mentalidade, você vai viver algo grandioso
consequentemente, de mesmo porte na sua empresa. Esse é o meu recado. Perfeito, é bem isso mesmo. E você, Dri, deixa seu recado, sua rede social aqui para todo mundo te seguir. Ó, você já sai daqui com uma cliente, com a mãe da Thalita. Boa, né? Flá, quero te agradecer o convite. Minhas redes sociais, Dri Grimaldi, da minha empresa é Vita Isenções, Isencões, porque aí não tem o acento e o tio. Estou à disposição para tirar dúvida, me chama lá no meu Instagram, manda mensagenzinha que eu respondo na hora. Tem uma equipe por trás também que faz o atendimento, que pega relatório médico, manda para avaliação. Então, cada caso é um caso, tem que entrar em contato. Não fica na cabeça, não, acho que não é para mim. Pergunta. A avaliação ela é gratuita, não tem nenhuma cobrança, a gente faz a avaliação e depois toca o processo para frente. É isso aí, gente. Tem N possibilidades aqui. Acho que hoje a gente aprendeu bastante com vocês duas. Quero agradecer a presença de vocês. Eu sei que não é fácil se deslocar aqui em São Paulo, mas é muito importante. E agradeço a todos vocês que estão aqui com a gente toda segunda-feira. E um beijo nos corações de todas. Ótimo 2024. Beijão. Ótimo 2024. Você ouviu aqui na Nova Difusora, podcast Movimento Inspira Mulheres, com Flávia Salim.